de fazer uma pequena introdução do nosso querido Décio. O Dr. Décio Iandoli é médico cirurgião especializado em cirurgia do sistema digestivo, professor na Universidade Anhanguera, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vice-presidente da AME de Mato Grosso do Sul, Associação Médico Espírita. Autor de vários livros sobre medicina e espiritualidade, e também sobre a reencarnação como uma lei biológica. Ele faz palestras representando a AME do Brasil e a AME Internacional. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo à nossa casa, Décio. Bom, boa noite. Boa noite. Obrigado pela paciência, vocês terem me esperado. Hoje, lá em Nova York, eu descobri por que eu mudei de São Paulo. Me lembrei, né, por que eu mudei de São Paulo. Realmente é um inferno, né? Mas foi bom que eu vim conversando com a Norma, vim meditando. E assim, vocês sabem que eu fiz essa palestra uma vez e eu me arrependi amargamente de ter feito, porque caiu na internet e foi uma festa, né? Gente gostando, gente falando mal, gente revoltada. Então, é assim, na verdade, ela não é uma palestra, ela é uma reflexão. Por quê? Porque é uma coisa que eu estou pensando, que eu acho, que eu sinto, e que eu estou repartindo para ver se aquilo é útil para vocês. Se você achar que é bobagem, joga fora. Nem estressa, né? Joga fora. E se você achar que pode ser alguma coisa útil, pega, medita e vê se aquilo vai ser legal para você usar ou não, tá? Eu digo isso porque, assim, aula, você está transmitindo um conhecimento estabelecido. Palestra, você está transmitindo um conhecimento estabelecido, mais teorias em estudo, teorias vigentes. Não é o caso, né? Aqui eu estou trazendo uma reflexão. Por quê? Porque eu tenho uma trajetória, eu acho que bem sui generis, né, no Espiritismo. Porque eu entrei para o Espiritismo pela AME. A primeira vez que eu fui fazer palestra em centro espírita, foi a primeira vez que eu entrei num centro espírita, né? Então, eu tive um conhecimento, né? Eu tive uma experiência emocional muito grande com o desencarne da minha avó. Eu fui apresentado para o Livro dos Espíritos por um colega médico e comecei a frequentar a AME Santos. E foi lá que eu me reconheci espírita. A primeira vez que eu fui para o centro já foi para falar sobre glândula pineal, né? Então, eu acho que isso fez com que eu tivesse uma visão do movimento espírita um pouco diferente das outras pessoas. E eu tomei, durante muito tempo, eu fiz a confusão entre espiritismo e movimento espírita, né? O espiritismo é o espiritismo. E o movimento espírita somos nós tentando seguir o espiritismo. Então tem uma diferença que é abissal, assim, é gigantesca, né? Porque nós somos seres humanos iguais a todos os outros. E com o tempo eu fui descobrindo que nós espíritas, a gente faz as mesmas bobagens que os católicos, que os evangélicos, que os umbandistas, que todo mundo. A diferença só é que nós vamos para o umbral por mais tempo. Por quê? Porque a gente sabe que não pode e faz, né? A gente não pode alegar ignorância. Quando eu descobri isso, eu já era espírita, já tinha me descoberto, aí não tinha mais como voltar atrás, né? Depois que você já tem o conhecimento, não tem como voltar atrás. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa reflexão, né? Para que a gente quer ser espírita? Então, tem gente que vai no centro espírita para perguntar para o mentor o que ela precisa fazer na vida dela. Se ela vai mudar ou não. Se ela casa ou se ela não casa. Se ela compra casa, se ela não compra, né? Então eles vão lá numa cartomante de graça, né? O médium no centro vira cartomante e diz: o que você quer saber? Paga vintão, né? E conversa com ela para dizer o que você tem que fazer da sua vida. Se você larga o marido, se não larga, né? Bom, o que eu aprendi, isso em Kardec, é que como você não tem condições de ver o espírito,
o espírito também não tem CPF, não tem RG, não dá para você saber se é ele mesmo. O que eu aprendi é que você vai reconhecer se aquela mensagem é boa ou não pelo conteúdo. E eu aprendi também que nenhum espírito razoavelmente evoluído, ele vai te dizer o que você tem que fazer na sua vida. Porque ele sabe que uma das coisas mais sagradas, uma das leis mais importantes é o livre-arbítrio. Então ele nunca vai falar para você, faz isso porque você tem tal tarefa, ou não faça isso porque você não pode fazer tal coisa. Ele pode até te trazer assim problemas que você desvios que você está seguindo, mas ele nunca vai dizer faça isso. Quando eu morei em Santos 22 anos, e quando a gente estava querendo decidir se a gente ia ou não mudar para Campo Grande, onde eu estou morando hoje, imagina, eu estava numa angústia danada, né? Se eu ia pedir demissão dos meus empregos, 3 filhos, se ia, se não ia, né? E aí eu comecei a rezar e pedi para o Dr. Bezerra me inspirar, e aí eu recebi uma psicografia dele. A médium nem sabia que eu estava pedindo. E eu fiquei todo contente. Quando eu fui ler, ele só falava para eu ter paciência, para eu pensar bem, para eu tomar as minhas decisões. Ele não falou em nenhum momento se eu tinha que ir ou não, né? E aí depois que eu pedi demissão de tudo, que já estava tudo certo, passagem comprada, não tinha mais volta, aí eu recebi uma segunda carta dele, dizendo, olha, é isso mesmo. E ainda ele falou assim, ó, vai acontecer, vai ser muito difícil no começo, mas aqui você só estava aprendendo, agora é hora de você começar a trabalhar. Eu falei, eu achava que eu estava trabalhando lá, né? Foi uma má notícia essa. E olha, e deu certinho do jeito que ele tinha falado, e mesmo assim, eu tive meus momentos de desespero, mesmo assim. Quer dizer, eu tenho fé, mas, né, pero no mucho, né, como diríamos. Tem fé, mas na hora que o bicho pega mesmo, você dá aquela escorregada. Por quê? Porque a gente está encarnado, né? Já não é lá grande coisa, né, como espírito, ainda está encarnado, o que piora muito a situação. Então a gente tem dificuldades. E não adianta a gente querer achar que porque eu li o livro dos Espíritos eu virei santo. Ou agora eu sei tudo e eu consigo fazer tudo, porque é pior ainda. Eu acho que a pior parte é quando você já sabe e ainda não consegue aplicar. Porque isso gera uma angústia, né? E gera uma coisa que é terrível, que é a tal da culpa. Mas se você conseguir perceber que você, apesar de já ter aprendido, ainda tem um longo caminho para aplicar isso, então você começa a ser mais complacente com você mesmo, você não se culpa tanto, mas assume todas as responsabilidades do que você faz, né? Porque isso é fundamental. Tá? Então, eu acho que o caminho é mais ou menos esse. E se você está indo no centro para perguntar para os espíritos o que você tem que fazer da sua vida, você está indo no lugar errado. E se você... lá no Brasil, tem centro espírita que faz fila do lado de fora, junta gente, dá volta no quarteirão. É para ouvir o evangelho? Não. É para curar. A verdade, o cara está indo atrás do milagre. Como não tem Jesus, vai quem tem lá mesmo, né? E tem centro que faz... E olha, fazem trabalhos... Eu já vi isso acontecer. Uma paciente que entrou lá, que eu estava acompanhando clinicamente, ela tinha feito uma quimioterapia e lesou a medula dela, ela ficou paraplégica. Mas a medula dela, eu vi a tomografia, virou uma tripinha. Ela não tinha a menor chance de andar. Com um câncer avançado, morrendo do câncer. Mas o problema dela não era ela estar morrendo, o problema dela é ela não estar andando. E ela é evangélica. Aí levaram ela nesse centro que só tem cura. Todo mundo vai de branco, ninguém faz evangelho, nada, não tem grupo de estudo, é só cura, 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 cura. Essa mulher entrou de cadeira de rodas, saiu da sala andando. Eu não acreditei quando eu vi. Porque eu tinha visto a tomografia, eu sabia do quadro clínico dela. Então, que eles conseguem fazer, conseguem. Eu estou tirando o mérito? Não estou. Mas eu acho que se você está querendo curar o corpo físico, e se você está lutando contra a doença desesperadamente ao ponto de querer um milagre, é sinal de que você está deixando passar a grande oportunidade que a doença te traz. Que é a mensagem, a lição que você tem que aprender. E que a doença veio para te ensinar. Você se cura se você aprende a lição. Se você não aprende a lição, não vai dar certo.
Então, o pessoal vai lá atrás da cura do corpo físico. E o que é saúde, segundo o Espiritismo? Emmanuel, perfeita harmonia da alma. Então, se você tem um corpo doente, às vezes a doença é a cura. E você vai desencarnar curado. Mas a gente inverte esse raciocínio. A gente quer curar o corpo. E ainda ficar bravo com Deus porque te mandou a doença. E acha que você está sendo castigado. Então você vê, isso é um ranço da tradição judaico-cristã. A tradição judaico-cristã é um Deus que pune, que põe de castigo, não é? Que te dá a dor, que faz você sofrer. Não é isso. O Deus do Espiritismo não é esse. O Deus do Espiritismo é o Deus infinitamente bom e justo, que criou as regras perfeitas e justas. E se você está passando algum perrengue agora, é porque você está sendo redirecionado por algum caminho ruim que você tomou no passado. Nem é um castigo. É uma oportunidade. Vocês sabem para que serve o cajado do pastor? Cajado é aquele negócio que ele carrega na mão. Aquilo lá serve para ele bater na cabeça da ovelha quando a ovelha está saindo do caminho. E ele dá uma batidinha na cabeça da ovelha para a ovelha voltar para o caminho. Porque se ele não fizer isso, ela cai no precipício. Ou ela vai se perder do bando e vai morrer. Vai ser atacada por um lobo. A doença é a lei de ação e reação batendo na sua cabeça para você voltar para o caminho. Você vai ficar com raiva na hora, mas ela que está te mostrando o caminho. E aí, em vez de você fazer a meditação sobre o que aquela doença está te trazendo, você sai correndo atrás de uma cura física. E vai para os lugares. Então, tem lugar sério, tem lugar legal. Mas eu acho muito errado um centro espírita que só faz isso. E está cheio. Né? E acho que quando tem a oportunidade de auxílio, tem que buscar também. Estou falando assim, eu estou com câncer, eu não posso ir porque o Décio falou que está errado. Faça sua meditação, veja por que você está com câncer. Vai atrás para tentar arrumar. Foi no médico, faz a químio, faz a rádio e vai no centro. Você não tem o recurso, a oportunidade não está ali, por que você não vai fazer? Mas, qual é a tua perspectiva? Você está lá para quê? Para evoluir, para o teu espírito se curar ou para você buscar o milagre, a cura mágica? Entendeu? Então, eu acho ainda que se você está com alguma doença e quer curar o seu corpo físico, é melhor você contratar alguém ou ir atrás de alguém que estudou, que está preparado. Né? Eu já vi cirurgia espiritual, o cara botando coisa enferrujada. Tudo bem, a pessoa não sente dor. Depois não dá infecção. Mentira, eu já tratei infecção de paciente que fez isso. Entendeu? Ele tem que hipnotizar a bactéria também, nem sempre funciona. Aí o cara vai, toma antibiótico e tudo, e ninguém vê isso, né? Então, para que vai cortar? Não é espiritual a cirurgia? Não é no perispírito? O que tem a ver a célula e o corpo com o perispírito? Então, se é para cortar, procura um cara que ficou 6 anos estudando, mais 3 de residência, mais 6 de especialidade. Esse cara é o cara que vai te cortar. Não é alguém que você não sabe quem é. Né? Você pode saber quem é o médium, você não sabe quem é o espírito. Vai funcionar? Você também não sabe. Entende? Então, assim, eu acho que é outro erro grave você dizer que é espírita ainda e ficar procurando milagre. Né? Para fazer caridade, engraçado, uma vez que eu fui uma das primeiras vezes que eu fui para a Europa, a gente estava na Suíça, eu fui frequentar um centro espírita lá. E aí, conversando sobre a rotina do centro no Brasil e a rotina do centro deles lá, eu falei assim, mas e aí, vocês fazem sopa? Vocês têm não sei o quê? Não. Por quê? Porque não tem ninguém que precisa. Então, o que acontece é que lá no Brasil, pelo menos, a gente ocupa a ausência do Estado, né? Os lugares onde o Estado tinha que estar e não está. E aí você vai lá e vai. Tem creche, tem lar de idoso, tem um monte de centro que faz tratamento de dentista, tem médico, tem homeopatia.
Por que que tem isso? Porque a gente está tentando ajudar aquelas pessoas que estão lá. Mas para fazer caridade precisa ser no centro? Não precisa. Não precisa. Né? Aliás, eu acho que a maior caridade que a gente tem para fazer é em casa mesmo, né? Com as pessoas que estão ali do seu lado. Né? Principalmente quem é casado. Tem que ter muita caridade, ambos, um com o outro. Né? Principalmente depois dos 5 anos de casado, até 10 anos. Eu estou completando 20 esse ano. E é um exercício de caridade dela comigo e de mim com ela. Por quê? Quantas vezes você tem, assim, você está apurado, está correndo, está achando que tem um monte de coisa para fazer, porque a gente acha que tem um monte de coisa para fazer, né? A gente não tem. E aí a pessoa senta do seu lado angustiada, quer 2 dedinhos de prosa, e você não dá 10 segundos para ela. Ou dá, fala, e pega o celular e fica olhando. Isso se chama desconfirmação. Hoje eu estava vendo lá, eu estava esperando a Norma na porta do hotel, saiu um casalzinho, devia estar em lua de mel, 2 jovens, ela bonitinha, ele todo arrumadinho, todos belo num casal. Aí os 2 saíram de mão dada, entraram na rua assim para caminhar, ele puxou o celular, ela puxou o celular e os 2. Que perda de tempo, né? Que perda de tempo. Outro dia tinha um amigo meu, o colega estava finalmente inaugurando a casa dele que ele construiu. Comprou o terreno, construiu a casa. Aí ele posta lá no Facebook. Olha minha casa nova, estamos inaugurando. Poxa, que legal. Depois, olha, nós fizemos um jantar. E põe a mesa com a luz de vela, o vinho. E ele posta. Aí ele mostra a mulher dele sorrindo, sentada na mesa. E ele posta. Aí o outro colega fala assim, ô irmão, o que você está fazendo com a mão no celular? Por que você não senta para tomar o vinho com a sua mulher, abraça ela, beija ela, em vez de ficar postando foto dela? Não é verdade? A gente não vive mais a vida? Você perde tanto tempo irradiando para os outros o que você está fazendo? Né? Tem gente que fotografa cada prato que vai comer antes de comer. Que é para calcular a caloria, é isso? Não quero, eu não calculo a minha, vou calcular a sua. Agora eu vou malhar e tirar foto do... Gente... Eu não quero saber o que você vai fazer. Não é? É uma coisa meio complicada isso aí. A gente está se perdendo e a gente acaba não fazendo o que tem para fazer, que é olhar para quem está do seu lado. É tão comum você ver isso, as pessoas fisicamente estão lá e as que não estão fisicamente têm prioridade. Aí toca o celular e fica aquela angústia, parece que você vai morrer se não atender. Não vai morrer. Sabe? Aí outro dia eu falei assim... Eu estou aqui nos Estados Unidos, tocou o telefone, eu desliguei, esqueci de dizer, você não viu quem era? E se for alguma emergência? Vai morrer. Eu estou aqui nos Estados Unidos. Como é que eu vou daqui até lá? Pode ser emergência, eu não vou resolver nada. Não, eu ainda sou do tempo que para você atender um telefone, tinha que ter telefone em casa, e custava caro, nem todo mundo tinha. E você tinha que estar perto do telefone. Se você estava tomando banho, se estava no banheiro, não dava para atender. Hoje em dia, às vezes você atende o telefone e o cara está com uma voz estranha, melhor nem perguntar. O que ele está fazendo? Então, gente, isso já é caridade. Caridade é você dar atenção para quem está do seu lado. Né? Então, tem a caridade que a gente precisa olhar para fazer. Né? Com os animais, eu gostei dessa foto porque é bem isso mesmo. Né? Com as crianças, principalmente, a nossa responsabilidade. Mas tem a caridade que a gente é convidado a fazer todo dia. No trabalho, em casa, com o vizinho. E a gente não tem a mínima paciência nem para ouvir. Né? Então, isso também, eu acho que a gente precisa pensar. Para pedir perdão pelos nossos erros. Né? Uma vez eu fui estudar sobre a prece. E a gente tem 3 motivos para fazer prece. A gente faz prece por 3 motivos. Vocês sabem qual é? Para louvar Deus, para pedir perdão e para agradecer. Né? Louvar a gente nunca louva. A gente só pede. Às vezes agradece, né? Mas eu fiquei pensando, Jesus não precisa de nenhuma dessas 3 coisas. Primeiro que louvar ele deve até irritar um pouco ele, porque a gente fala, Jesus, Deus, aí não faz nada. Então isso deve irritar, porque ele fala, em vez de ficar me elogiando, podia fazer o que eu pedi. Primeiro passo. Segundo, pedir. Você vai pedir o que você acha que você precisa, que nem esse negócio da doença. Mas, gente, a gente não sabe o que é melhor pra gente. Não sabe o que é melhor. Ele sabe.
sabe melhor do que a gente. Vocês conhecem aquela história do o fazendeiro velhinho que não conseguia mais trabalhar e a fazenda dele estava se perdendo. O vizinho virou para ele e falou assim, e agora? Você vai perder tudo. Ele falou, vamos ver. Aí apareceu um sobrinho dele que ele nem sabia mais que tinha, um menino jovem, apareceu lá para morar com ele e começou a trabalhar. E a fazenda começou a ficar boa de novo. E o vizinho, nossa, ainda bem que o seu sobrinho apareceu, porque senão você ia perder a fazenda. Ele, vamos ver. Aí apareceu um cavalo lá, um cavalo selvagem, e o sobrinho foi lá e conseguiu domar o cavalo e melhorou ainda mais a produção da fazenda. E o vizinho fala, nossa, que bom que esse cavalo apareceu. E ele fala, vamos ver. Aí o sobrinho estava no cavalo, o cavalo deu um coice, o sobrinho caiu e quebrou a perna. Quebrou a perna, não podia mais trabalhar. Aí o vizinho fala, nossa, que tragédia, hein? E a gente achando bom que o cavalo apareceu, era melhor que o cavalo não tivesse aparecido, agora ele quebrou a perna, vai perder a fazenda. E o senhor fala assim, vamos ver. Aí aparece o exército, recrutando todos os jovens, e ele não foi recrutado porque estava com a perna quebrada. E o vizinho, nossa, que bom que aquele cavalo apareceu, que bom que ele caiu. Deu para entender? Então, em que fase que você está da sua vida? Você está quebrando a perna, você está achando o cavalo, você não sabe o que vai vir a seguir. E como é que você vai pedir? O que é que você vai pedir? O que a gente tem que pedir é condições, né, de entender o que está acontecendo com a gente. É o que eu peço, pelo menos. Eu peço força para enfrentar as dificuldades que eu tenho para enfrentar. Porque eu sei que ele sabe o que é melhor para mim. Não adianta eu ficar pedindo isso ou aquilo. Né? E para agradecer, precisa agradecer ele? Ele fez contando que você ia agradecer? Ele te acha um ingrato? Não precisa. Porque ele não espera nada da gente. Ele não tem expectativas. Ele sabe quem nós somos. Então, ficamos com um problema. A gente reza para louvar, pedir ou agradecer. Jesus não precisa, Deus não precisa nem que a gente louve, nem peça, nem agradeça. Então, para que você reza? Não precisa rezar? Precisa. Mas é para quem que a gente reza? Para a gente. É muito importante a gente rezar para não esquecer quem manda. Não é a gente que manda. É importante a gente rezar para a gente saber que não está sozinho. Então, quando a gente pede, a gente sabe que não está sozinho. É importante a gente rezar para saber que nós estamos sendo acolhidos. E por isso a gente agradece. Então, Jesus não precisa que nós rezemos para ele. Não é? Deus, muito menos, que é a causa primária e origem de todas as coisas. Mas a gente precisa rezar para eles. Para manter a nossa homeostase, a nossa saúde. Né? E para isso você não precisa ser espírita. Todo mundo reza. Até quem não tem religião reza. Até ateu reza. Não é? Porque todo sentimento que faz você transcender é, na verdade, uma prece. Né? Então, não precisa ser espírita para isso também. Né? Bom, Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso grande orientador, ele está há mais de 2000 anos tentando fazer a gente aprender a amar. Porque essa é a grande lei. Né? Qual que é a grande lei? Qual é a grande orientação que ele deu? Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. A gente faz isso? Não faz. Para a gente amar o próximo como a gente ama a gente mesmo, tem um pré-requisito. A gente amar a gente mesmo. E a gente não faz isso. Ah, eu conheço um cara que ele se ama. Ele vive falando que ele é o máximo, que ele é bom pra caramba, que tudo que ele faz é melhor. Ele se ama. Não, esse é mais inseguro do que o outro que acha que não sabe fazer nada. O outro que fala tudo assim, eu sou ruim nisso, eu sou ruim. Esse daí é preguiçoso. Porque ele tem tanto medo da incompetência dele que ele fica cantando aos quatro cantos que ele é muito competente, que ele é muito bom. Então ele vem com aquela empáfia. Mas no fundo ele é frágil, frágil, frágil. Ele morre de medo de errar, ele morre de medo de fracassar. Está errado. E o outro é muito pretensioso, porque ele acha que ele é muito bom, mas ele não quer dividir isso com ninguém. Então ele diz que ele é ruim, é o falso humilde. É o falso humilde.
Né? Então, nem uma coisa nem a outra. A gente tem que aprender quem a gente é. Isso é que eu chamo de humildade. Humildade, para mim, o sinônimo mais legal da palavra humildade é noção de realidade. Quem você é. Porque tem dia que você erra o pênalti. E no outro dia você faz um gol de bicicleta. Quem é você? Você é o cara que erra o pênalti ou você é o cara que faz o gol de bicicleta? Nenhum, nem outro. Você é o cara que às vezes erra o pênalti. E às vezes faz gol de bicicleta. A gente não está nem lá, nem cá. A gente não é o máximo, mas também não é a mosca do cocô do cavalo do bandido. E a gente tem os nossos dias de droga, que a gente acha que a gente não presta para nada. E a gente tem os nossos dias de super-herói, que a gente acha que a gente é o máximo. Nós estamos no meio, gente. Sabe? Nem lá, nem cá. Isso é que é difícil. Porque o que você tem e que você sabe que é bom, se você não usa para você e para os outros, isso é errado. E se você não sabe o que você é capaz e fica tentando fazer mais do que você é, isso também é um erro. O duro é você saber o lugar onde você está, porque a gente fica que nem um pêndulo oscilando entre o máximo e o mínimo, o máximo e o mínimo. E a gente tem os nossos dias de meio, que são aqueles dias em que a gente está em equilíbrio, que a gente se sente bem. Mas o pêndulo passa rápido, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que meditar muito, se autoconhecer, para conseguir fazer o nosso pêndulo parar. E a gente saber exatamente que ponto que a gente está. Oferecer o que a gente tem para oferecer e falar, olha, isso aqui eu não tenho ainda, eu estou atrás, mas por enquanto não dá. Né? Isso daí é fundamental. Então, esse caminho é o caminho que a gente tem que buscar, né, na minha opinião. Então, se eu começar a perceber que eu sou uma pessoa, um espírito ainda em aprendizado, e que esse aprendizado é o aprendizado do amor, né, então eu estou no caminho certo. Se eu começar a prestar atenção em mim mesmo para descobrir quem eu sou e me perdoar pelos meus erros, porque eu vou ainda errar muito, porque eu ainda sou incompleto, eu ainda tenho muita coisa para aprender, né, então eu vou estar no caminho certo. Né, isso é o que importa. E o amor é a essência de tudo que existe. Caminho, verdade e luz. É o que Jesus veio explicar para a gente, né? Bom, então, o que eu tenho visto, assim, que me incomoda um pouco, é que a gente está transformando os ensinamentos de Jesus de acordo com os nossos interesses imediatos e mesquinhos de poder. Opa. Então, a gente transformou em uma indústria de opressão e intolerância. Alguém tem alguma dúvida disso? Né? Eu botei duas imagens aqui, uma é das Cruzadas e outra da Inquisição. E olha, eu estava lendo, o Kai Baschutel, já no plano espiritual, fez um trabalho antropológico sobre quem somos nós espíritas. Os espíritas que estão assim buscando mesmo nessa encarnação estar à frente, que sentem o compromisso, que acham que são responsáveis. A gente já está no cristianismo há muito tempo. A gente já entendeu a mensagem de Jesus há muito tempo. Só que a gente não consegue trabalhar para ele. A gente sempre faz ele trabalhar para a gente. Em todas as outras encarnações. Então, por isso que eu digo que diz que o umbral dos espíritas já está no 5º andar já. Eles já estão construindo outros andares, porque não cabe de tanta gente que tem lá. Né? Por quê? Porque agora a gente já está racionalmente bem postado, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Então a gente tem que prestar muita atenção para não cair de novo nesse erro. Senão a gente continua fazendo isso. Né? Opressão, intolerância e discriminação. Tem uma coisa que é muito importante, que é uma coisa que o Espiritismo propõe e que muito poucos de nós se deu conta disso. O Espiritismo é a primeira filosofia que propõe a autonomia para a gente. Todas as outras formas de filosofia são heterônomas. Então, nós somos indivíduos heterônomos. O que é autônomo? Autônomo é aquele que controla a sua própria vida e decide as suas próprias coisas porque ele é consciente do que ele pode e do que ele não pode fazer. O heterônomo é aquele que precisa de algum fator externo para controlar ele. Né? Então, por exemplo, nós somos todos pessoas honestas aqui. Certo? Certo? Bom, tem que sentir firmeza.
Aí acontece assim, a polícia entra em greve, não tem mais polícia na rua, e tá todo mundo saqueando uma loja. E você pensa, puxa, essa loja tinha aquele sonzinho que eu queria tanto no meu quarto. E aí você, pô, tá todo mundo saqueando. Aí você entra lá e pega o seu sonzinho e leva para casa. Diz que a ocasião faz o ladrão. Mentira, revela. Porque se você não é ladrão, você não vai ser nem com $10, nem com $1 milhão. Você não vai ser ladrão nem quando estão olhando, nem quando não estão. Porque você não é ladrão. Agora, às vezes, você é um ladrão enrustido. E você precisa, às vezes, né, como dizem, tudo depende do preço. Quanto custa para você se perverter, para você se corromper. Então, esse é o heterônomo, porque ele precisa da polícia. Ele sozinho não consegue seguir o caminho correto. Então, o que as outras religiões mostram para a gente? O que a tradição judaico-cristã mostra para a gente? Um Deus que te pune, que te põe de castigo. E quando entra o Espiritismo, em vez das pessoas perceberem o que eles propõem, porque o que o Espiritismo propõe para a gente? Quem é o responsável pela sua vida? É Deus? Não. Quem é? Você. Ele está te propondo autonomia. Por isso que eu falo que a melhor e a pior notícia que o Espiritismo me deu é a mesma. Eu é que estou no controle. Porque quando eu estava na Igreja Católica, eu sempre pensava num santo, num velhinho de barba, e eu ia fazer uma carinha, um biquinho para ele, fazer uma cara de triste. Puxa, mas eu me arrependo tanto. Ele falou, meu filho, pode deixar, eu te perdoo. Mas agora, em vez do velhinho de barba, sou eu que vou estar lá para me perdoar. Eu tenho certeza que eu não vou fazer isso. E quando Jesus falou que você vai ser julgado com o mesmo rigor com que você julgou, ele falou isso com certeza. Por quê? Porque é você que vai ser o juiz. E o jeito que você julgou os outros vai ser o jeito que você vai se julgar. E é por isso que a gente tem problema de autoestima. Porque a gente está sempre de olho no que o outro está fazendo. Está sempre de olho para criticar, para botar o dedo no nariz do outro. Mas a gente finge que não está vendo o que a gente faz de errado. Aliás, a gente faz uma força danada para esconder o que a gente faz de errado. Não é? Então, a autonomia é você estar livre para fazer o que você quer fazer. E você faz só o que é certo. Por quê? Porque você já tem consciência do que é certo. E mesmo que apareça a oportunidade, você não vai roubar, você não vai agredir, você não vai perturbar. Por quê? Porque você não quer. Porque você não se sente bem com isso. Isso é autonomia. No mundo autônomo não tem polícia, não tem governo, não tem nada. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer e faz. Faz o que tem que fazer. Mas a gente pegou essa mensagem do Espiritismo e colocou embaixo do tapete. E aí a gente pegou a lei de ação e reação e transformou isso em lei de talião. E pegou o mesmo Deus raivoso da lei mosaica e colocou no Espiritismo igualzinho. E a gente, em vez de ter medo do demônio, tem medo do obsessor. Em vez de ter medo de ir para o inferno, tem medo de ir para o umbral. A gente só mudou a nomenclatura. Mas o pensamento é igualzinho. Ou seja, a gente está com um presentaço na mão, que é o Espiritismo. Jesus deu tudo mastigadinho para a gente. Através do Allan Kardec, tudo direitinho lá. E aí o que a gente faz com aquilo? Finge que não entende. Ou então, dá um jeitinho de transformar aquilo no que a gente já tinha antes, para não ter que mudar nada. Né? As pessoas não gostam de mudança. Né? Porque toda vez que muda, você precisa se mover. Você precisa se transformar. E a gente não gosta disso. Né? Então, eu acho que é um problema que a gente precisa resolver. Porque a gente está pegando o Evangelho de Jesus e que a gente fez um monte de bobagem com ele, a gente está agora com essa nova oportunidade que é o Espiritismo, a gente tem que tomar cuidado para não voltar tudo para o mesmo lugar. E eu tenho visto muita gente fazer isso no movimento espírita. Então, o céu e o inferno, que foi o que nós criamos, não foi Jesus que falou isso, né? Fomos nós, depois de Jesus. Criamos a culpa e o castigo imposto por Deus para nos depurarmos de nossos erros. Por isso que eu pus esse Deus em letra minúscula, porque eu não acredito nesse Deus que pune. Não é?
criamos a bênção e a hóstia dada pelo sacerdote porque o padre ou o sacerdote foi escolhido por Deus, desculpa, isso sempre me incomodou. Eu lembro que eu fui fazer primeira comunhão, minha família é católica, eu fui fazer primeira comunhão e eu tinha que fazer a confissão antes da hóstia. E eu fui fazer a confissão e na hora que eu terminei todos os meus pecados, com 6 anos de idade, eu devia ter muito pecado, aí o padre falou assim, eu te perdoo em nome de Deus. E eu lembro até hoje, me marcou, eu saí falando assim, mas como é que ele recebeu essa procuração? Quem que disse para ele que ele tem direito de falar alguma coisa em nome de Deus? É um cara igual a mim, né? Sem menosprezar ninguém, mas não é por aí, na minha opinião. Não é por aí. Então, a hóstia vai ser abençoada? Tá, sim, não? Gente, o que é que você acha? O que é que você sente? A minha mãe é católica. Às vezes que eu ia na igreja com ela, que faz muito tempo que eu não faço isso, quando ela recebia a hóstia, ela ia em prece, ela se emocionava. Ela chorava. Realmente ela estava sendo abençoada ali. Mas não era pelo padre. É igual o passe. Você está recebendo o passe? Não é o passista. O passista é ferramenta. É igual lá o padre. Ele tem que ser ferramenta. Tem que ser uma boa ferramenta. Né? Só que às vezes o cara se engana um pouco. Você sabe que quando Jesus chegou em Jerusalém, naquele dia de palmas, que ele foi recebido com as folhas de palma e estava todo mundo fazendo uma festa para ele, o burrinho achou que era para ele a festa. Entendeu? Então, às vezes, eu fico pensando, né? Se eu for um bom burrinho, vai Jesus no meu lombo. E eu tô feliz pra caramba com isso. Mas eu não posso esquecer que eu sou o burrinho. Né? E tem burrinho que acha que é Jesus. Aí a coisa vai complicar. Né? Então, isso já é o que nós fizemos. E a gente vai interpretar essa mensagem evangélica de acordo com o que a gente quer. E nós vamos temer a Deus. Eu sou temente a Deus. Vocês já pararam para pensar o que isso significa? Que você tem medo. Por que você tem medo de Deus? Porque esse Deus te castiga. É o Deus do não. É o Deus mosaico que diz assim, não matarás, não trairás, não. Pergunta para alguém que faz neurolinguística se isso é legal. Aí vem Jesus e ele faz o quê? Ele diz que pode matar, pode não. Mas ele diz alguma coisa não. Ele diz, faça isso, ame. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Ele trouxe uma filosofia positiva do sim, não do não. E ele não vem dizer que Deus vai te punir. Às vezes isso me incomoda, mesmo no livro dos Espíritos, no Evangelho, tem lá, vai pagar centil por centil, porque está pagando o que fez na outra encarnação. E a gente transformou a lei de talião, a lei de ação e reação em lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Não é assim. Não é assim. Porque esse Deus não é um Deus raivoso, não é um Deus que se vinga, não é um Deus que te pune. Ele é um Deus que te educa. É um Deus que te mostra o caminho através das próprias dificuldades que você gerou. Se você cair de joelho e arranhar o teu joelho e cortar e começar a sangrar, de quem que é a culpa? É de Deus? É da gravidade? É do atrito? É do seu joelho? É da pedrinha? Gente, você estava correndo, você bebeu antes. O que aconteceu que você tropeçou? Essa é a causa. Agora a lei da gravidade existe, já existia antes de você cair. O trauma produzir a lesão no seu joelho, isso é uma coisa que já aconteceu antes e vai acontecer outras tantas vezes. Então você precisa perceber por que você caiu, o que aquilo significa, o que aquilo traz para você de mensagem. Todas as vezes que eu fico doente, todas as vezes que eu estou passando uma dificuldade muito grande, eu faço a minha prece e eu falo que eu descubra rápido qual é a mensagem. E que eu aprenda o mais rápido possível essa mensagem. Porque eu não quero continuar passando por isso. E muito pior, ter que passar de novo porque eu não aprendi nessa. Às vezes tem assim, eu não aguento mais meu marido, ele me bate, é um traste. Mas por que você não separa? Deus me livre.
Eu vou pagar tudo nessa encarnação, porque na próxima eu me livro dele. Olha só que ignorância da lei divina. Porque não tem nada que gruda mais duas pessoas do que o ódio. O que liberta é o amor. Se ela tivesse com ele, amando ele, apesar dele ser um traste, ela estaria se livrando dele nessa encarnação, mas não. Ela está lá para aguentar e odiar ele até o último dia da vida dela, ou dele, né? Quem morrer primeiro. Na próxima estão juntos de novo. E não é praga, é lei de ação e reação. O ódio cria o vínculo. E você só se liberta quando você desfaz o vínculo. Como é que desfaz o vínculo de ódio? Amor. Amor. Olha como a gente sabe, mas pensa errado na hora, não é? Vocês estão aí fazendo um scanner na sua cabeça, você está pensando nas bobagens que você andou fazendo por aí. Né? Só você, os outros não. Então, não tem que ter medo de Deus. Esse Deus que a gente aprendeu a temer é o Deus da heteronomia. É alguém que... Porque assim, é muito inteligente isso. Se ninguém estiver olhando, se não tiver câmera, se não tiver polícia, se não tiver nada, tem Deus. E eu lembro que falava assim, até os teus pensamentos Deus lê. Eu achei aquilo uma violência, uma invasão de privacidade danada. Eu falei, mas eu não posso nem dar uma xingada, nem mentalmente. Não, não pode. E é verdade, mas não é porque Deus está te olhando. A verdade é porque se eu pensei mal, eu já desorganizei meu perispírito. Eu desorganizei, não foi ninguém. E eu fico mal não é porque Deus está me olhando e vai me punir, é porque eu fiz a bobagem. Eu que fiz a bobagem. Então, se você, eu falo que é quando você vai chamar alguém para dançar. Se você convida alguém para dançar, vamos dançar? Se você chega lá na hora da tua música, você está convidando ele para dançar a tua música. Se ele topar, vocês vão dançar a mesma música, a sua, a que você escolheu. Você é obrigado a dançar a música do outro? Não. Você pode chegar e falar assim, eu quero dançar, mas essa música é chata. Na hora que aparecer a música legal, eu te chamo. Ou então, cada um vai dançar ouvindo a sua própria música. Hoje em dia está acontecendo isso, né? Põe o fone de ouvido, cada um dança a sua. O que acontece é, se eu te desejo mal, a música que está tocando do mal é minha. E a hora que eu te desejei o mal, eu me desequilibrei. Mas o desejo que eu desejei de mal para você chega em você? Não. A não ser que você aceite o convite da dança. Aí você vai entrar em sintonia comigo e vai me odiar porque eu te odeio. E o seu ódio é que faz mal para você, não o meu. Deu para entender? Agora olha como é legal. Que o mal, eu não consigo fazer o meu mal prejudicar o outro. Se eu desejar que o outro quebre a perna, eu estou quebrando a minha perna. E torcendo para ele quebrar a dele por conta dele. Eu tomo veneno e fico torcendo para ele morrer. É isso que eu estou fazendo. Não é? Mas na verdade, não é isso. Porque eu não consigo fazer o mal para o outro. Se o outro gosta de você, você odeia ele, mas ele gosta de você, ele fala, nossa, eu gosto tanto dessa. Eu acho que ele tem uma vibração tão legal e eu tô lá, eu odeio esse cara, Eu que tô doente, não ele. Agora, se eu gosto do outro, se eu amo o outro, se eu oro pelo outro, a vibração é de alta frequência, chega no outro. Mesmo que o outro nem saiba. Então, se você quiser fazer bem pro outro, pode fazer que funciona. E quando você deseja o bem, além de chegar no outro, na hora que ele sai de você, ele te higieniza, ele te harmoniza. Você gostar do outro é gostar de você mesmo. É fazer bem para você mesmo. Agora, você odiar o outro é você se odiar. É você se prejudicar. E ninguém precisa interferir nisso. O problema é que a gente vai fazendo os convites. Né? Mesmo quando você ama e você ora pelo outro, você também está fazendo um convite. Se ele topar, os dois vão sair privilegiados e beneficiados com isso tudo. Né? Então, é a sua cabeça que manda. E não precisa de ninguém ficar olhando para você se você começar a agir de acordo com o que você sabe que é o certo. Né? E ali nós estamos aí com esse livrinho que está há 160 anos sendo vendido por aí. Né? O Livro dos Espíritos. Foi antes e depois a minha vida desse livro. Né? Eu recebi esse livro de uma amiga, eu comecei a ler, ele eram umas 3 ou 4 horas da tarde, da sexta-feira, eu lembro perfeitamente disso, porque foi um momento muito importante na minha vida. E eu terminei de ler ele às 3 da manhã do sábado. Né? Eu sei porque às 7 eu estava no plantão.
E eu levei o livro embaixo do braço, com o olho cheio, vermelho, de tanto chorar. Eu chorei o livro inteiro, eu li o livro inteiro, eu não conseguia parar de ler o livro. E a hora que eu cheguei lá, eu falei, doutor, você está chorando? Não, eu estou com conjuntivite hoje. E fiz o plantão e eu voltava no livro, lia de novo as coisas que eu achei legal. Gente, está tudo lá. Eu falava, onde é que estava esse livro? Eu demorei tanto tempo para ver esse livro. E hoje eu sei que não foi a primeira vez que eu li, obviamente. Eu me reencontrei, eu descobri que eu era espírita. E eu tenho certeza que a maior parte de vocês passou por alguma coisa semelhante. Não é aquela coisa, ninguém precisou te convencer que era verdade. Você leu e falou, oh, não é que é isso? Por quê? Porque lá dentro já está pronto. Diz que precisa de 2 encarnações para entender a doutrina. Então, se você for bom, né? E entender. Agora, para aplicar, acho que talvez precise de umas, sei lá, umas 10, 15, não sei, vamos ver. Para quem chegar lá. Né? Mas o Espiritismo faz essa proposta de um redirecionamento da nossa trajetória. Vai iluminar os nossos caminhos e vai racionalizar a nossa fé, afastar os dogmas. O que são esses dogmas? É aquilo que a gente fez do Evangelho de Jesus. São aquelas coisas que a gente foi, os penduricalhos que nós fomos colocando, que Jesus nunca falou e que a gente colocou lá. E que aquilo virou uma coisa que você precisa fazer, senão você vai para o inferno. Não é? Incluindo o inferno, que é um penduricalho também. Né? Então, o Espiritismo vem para limpar isso aí. Só que a gente não quer, né? Porque a gente está acostumado. São tantas e tantas encarnações que a gente está usando isso desse jeito. Já trouxe tantos dividendos para a gente e a gente tem dificuldade. Mas, com certeza, a política, os interesses dos mais poderosos, tudo isso. Vocês sabem da história do Papa, que a Igreja Católica aceitava a reencarnação e depois desse Papa, o Pio, esqueci, ele parou de aceitar. Por quê? Porque o rei casou com uma mulher, né? E essa mulher era prostituta, e ele, com esse negócio de reencarnação, ele achava que não podia, porque ela não podia ter sido prostituta, e na outra vida ia ser prostituta. Tinha um rolo desse aí. E ele pediu para o Papa para tirar esse negócio da igreja, e o Papa tirou. É um interesse político. Não é? É um interesse político. Aliás, isso tudo ainda rege hoje as nossas vidas. Né? Esses interesses externos, que não são objetos pensados, estruturados da própria filosofia. Né? E aí ele veio nos libertar da forma para solicitar o conteúdo. Por isso que eu digo assim, tem muita gente que gosta de rótulo. Aliás, nós gostamos de rótulo. Tem gente que fala com orgulho da doença crônica que tem. Outro dia chegou, um paciente chegou para mim e falou assim, eu tenho fibromialgia. E falou com uma... encheu o peito para falar. Comprou a camiseta, vestiu, tá orgulhosa. Eu tenho fibromialgia. Aquele doutor descobriu, e agora ela é muito mais feliz. Com dor igual, do mesmo jeito, só que agora ela tem a doença dela. Não é? É dela. E ela bota o rótulo. Se não é, se vai falar que não é, se apanha. Porque ela tem. É dela. O doutor deu para ela. Né? Então, esse é um problema. E aí, o que a gente faz hoje? A gente tem o rótulo espírita. Eu sou espírita. Lá no Brasil, a FEB fez umas camisetas muito bonitas do Chico no último Congresso Brasileiro, que era em homenagem ao Chico. Então, Chico Amor, Chico... um monte de camiseta. Aquilo vendeu pra caramba. O cara coloca a camiseta e fala, agora eu sou espírita. Eu assisti o filme do Chico Xavier. Eu assisti o Nosso Lar no cinema. Eu assisti até o filme do Bezerra de Menezes, que cá entre nós é um filme chato. Apesar de ser emocionante pra gente que conhece o Dr. Bezerra. É um filme lento, com um monte de dificuldade. Agora ele é espírita. O que você leu de Kardec? Quem? Allan Kardec. Mas que livro que ele escreveu? Gente. Pôs a camiseta, tá com o rótulo. Então, se você puser suco de laranja na garrafa de Coca-Cola, não vira Coca-Cola. Não sei se vocês sabem disso. Porque a garrafa é de Coca-Cola. Vai continuar sendo suco de laranja. E mesmo que não esteja na garrafa de Coca-Cola, Coca-Cola vai ser Coca-Cola. Você pode colocar na garrafa de suco de laranja. Vai continuar Coca-Cola.
Então, às vezes, você conhece gente que diz que não tem religião, fala que não é espírita, e é mais espírita, é mais cristão, do que aquele cara que está lá. Tinha os ratos de sacristia, né, na Igreja Católica. Tem as carolas que fica lá, puxando o saco do padre, né, acha que isso vai para o céu. E hoje a gente vê muitas figuras parecidas com essas no movimento espírita. Aí você vai ver no trabalho, o cara é um déspota no trabalho. Você vai ver em casa, ele trata mal a mulher, ele é grosseiro, Aí no centro, entra com a aura brilhando, né? Olá, irmãos. O cara fecha ele no trânsito quando ele está vindo para o centro. Vai com Deus, meu irmão. Vai dar tudo certo na sua próxima encarnação. Aí na volta ele já chega com outra destinação, né? Pro povo. Gente, não dá. A gente tem que ser uma coisa só. Em casa, no trabalho, no centro espírita, aonde você for, você é a mesma pessoa. Com certeza, você precisa usar recursos diferentes em cada lugar. Quando você está em casa, quando eu estou em casa com os meus filhos e a minha esposa, eu não preciso ser médico, eu não preciso ter uma postura profissional. Mas eu continuo sendo o Décio. O mesmo Décio que está aqui falando para vocês, é o mesmo Décio que vai no banheiro, é o mesmo Décio que é um doido no trânsito, porque eu achava que era um obsessor que entrava no carro comigo, eu descobri que eu mesmo sou obsessor. Né? Eu não sei porque eu entro no carro e já fico irritado. Só de entrar no carro eu fico irritado. E eu achava que era o vizinho, que era... Quando eu comecei no espiritismo, eu falei, é algum obsessor que mora dentro do meu carro. E ele fica ali sentado esperando. Quando eu entro, ele fala, oba, vamos lá. Sou eu, não é mais ninguém, sou eu. E se tem algum obsessor no carro, o convite foi feito por mim. Então a responsabilidade ainda é a minha. Então a gente precisa se preocupar com o conteúdo, não com a forma. E isso eu falei na primeira vez que eu fiz essa palestra, se tivesse crucificação, eu teria sido crucificado por causa disso. Que eu falei que eu não gosto desse termo pureza doutrinária. Não gosto desse termo. Como eu não gosto de pureza étnica, como eu não gosto de nada que queira uniformizar e fazer todo mundo igual. Porque nós não somos iguais. Não adianta. O maior problema e a maior virtude do espiritismo é não ter papa. Não ter quem mande, quem diga o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque é uma doutrina que pede a nossa autonomia. Ela pede que a gente aprenda com a nossa cabeça e não faça o que é errado, porque a gente sabe que é errado. E nesse caminho do aprendizado, muita gente erra. Errou. Tá bom, errou. Você não precisa ficar bravo com ele. Às vezes você precisa estender a mão para tentar ajudar. E se você perceber que ele não quer ser ajudado, tá bom também. Gente, vamos olhar para a gente mesmo primeiro, né? Você não tá vendo a trave, né? O cisco no olho do outro não tá vendo a trave no teu olho. Quantas vezes isso acontece com a gente? Eu não sei com vocês, comigo acontece, por isso que eu estou falando. Sabe? E aí você sai e você vê as pessoas continuando revestindo a doutrina de forma e menosprezando e deixando passar o conteúdo. E, gente, não adianta. A gente pode fazer o que a gente quiser. O espiritismo vai continuar o mesmo, porque está escrito. A não ser que, né, já tem gente querendo mudar o que está escrito. Vamos atualizar. Não é bem isso. Gente, está lá, o cara escreveu. O mais que pode acontecer é a tradução estar errada, porque foi escrito em francês. Outro dia tinha um grupo discutindo uma frase, né, que aliás aparece 12 vezes no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, que diz que todos somos mais ou menos médiuns. E eles estavam usando a estrutura gramatical da frase para dizer que ele quis dizer o contrário. Falei, gente, não, nós vamos contratar um professor de português para provar que... Gente, você quer provar alguma coisa na semântica? Tem que ser em francês, para começar a conversa. E outra, ele é muito claro no texto. Kardec é muito claro, é um texto científico. Não tem como você ficar dando nó em pingo d'água ali. E o cara quer dar. O cara quer dar. Então, ele não é obrigado a acreditar naquilo. Muda. Troca. Faz o que fez o Valdo. Criou uma outra doutrina, o Valdo Vieira. Ele saiu do espiritismo. Não sou espírita. Conscienciologia, projeciologia, sei lá como é que chamava o negócio dele. Né?
A Zíbia Gasparetto, ela fala que ela não é espírita. Por quê? Ela continua médium. Por quê? Porque ela não se adapta mais àquela conduta. Que quem está ditando é a FEB? Não. É o espiritismo. Está escrito no Livro dos Espíritos. Sabe? Então, toda vez que a gente quer defender, a gente faz bobagem. Não queira defender pureza doutrinária. A doutrina não precisa de defensores. Por quê? Porque é verdade. E verdade não precisa de defensor. Mais cedo ou mais tarde ela é provada. Por mais que você fique insistindo que é mentira, se ela é verdade e nada vai mudar isso. Nada vai mudar. E não precisa de nenhum defensor, nenhum paladino da justiça lá para protegê-la. A melhor maneira de proteger a doutrina é ser um bom espírita. E o que é ser um bom espírita? É tentar ser um homem de bem. É lutar, trabalhar para ser um homem de bem. Essa é a minha visão. Eu já ouvi gente falar, justificar a defesa da pureza doutrinária. Não, a gente tem que defender porque tem gente querendo mudar o espiritismo, tem gente querendo... Tá, isso eu entendo. Eu acho até que a gente não tem que se calar. Mas esse termo me incomoda demais. Pureza doutrinária é uma coisa que me incomoda. Desculpa, pode ser bobagem. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Né? Eu li recentemente que você sabe o que você fala, mas você não sabe o que os outros ouviram. Né? Então, vamos lá. O Espiritismo veio mostrar o que realmente importa. A reforma íntima. Isso aqui é que vai fazer a gente andar. E quem que faz a tua reforma íntima? É você. Ninguém pode fazer por você. A gente precisa mudar a gente mesmo. Para a gente se mudar, a gente precisa se conhecer. E se a gente fizer isso, a gente muda o mundo. Porque tudo começa dentro da gente. Contando com a reencarnação como ferramenta, porque é tentativa e erro, e a gente vai tentando, e cada vez numa versão diferente, para aprender uma lição diferente, né? Para adquirir o que nos falta. Então, na minha cabeça, eu sempre pergunto isso e ninguém responde, né? Alguém aqui se acha perfeito? Não, mas vocês são, todos somos. Porque nós somos criados por Deus. E tudo que Deus criou é perfeito. Então como é que fica? Que a gente faz tanta bobagem. É porque nós somos perfeitos, mas incompletos. Então, na minha cabeça é assim. Cada um de nós é uma bandejinha com aqueles copinhos de água, sabe? A água do passe, depois do passe. E quando você é criado, puro e ignorante, você é a bandejinha com, sei lá, 100 copinhos, todos vazios. Cada copinho é para pôr uma virtude. Enquanto você não põe a virtude no copinho, aquele copinho é um defeito. Porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem. É igual a luz. A luz existe. A escuridão é a ausência da luz. Então, o que você tem de ruim, na verdade, é o que está te faltando. E aí você vai vivendo, vai aprendendo e o copinho vai enchendo. Quando a gente encher todos os copinhos, a gente vai estar lá no plano angelical. Por enquanto, nós estamos aqui. Né? E o copinho que está faltando é o defeito. Mas ele te caracteriza, né? Porque você expõe isso. Está colocado. Então, na verdade, nós somos perfeitos. E esse caminho de aprendizado é um caminho natural de evolução. E o que a gente está fazendo, então, desse evangelho? Né? A gente está aproveitando as oportunidades? Então, é o que eu falo. O inferno virou umbral, o castigo virou karma, a hóstia virou água fluidificada, a bênção virou o passe, os demônios viraram obsessores, e nós continuamos achando que nós somos vítima do mal. Ou seja, tudo que o Espiritismo trouxe para nos renovar, a gente fez um processo de adaptação, e a gente continua no mesmo lugar que a gente estava. Sentado, chorando, achando que nós não somos culpados por nada que acontece de ruim na nossa vida. Então, eu não acredito no umbral? Claro que eu acredito. Fiz um estágio longo lá. Talvez volte para lá na próxima. Eu não acredito no karma? Sim, mas o karma não é castigo. É ação e reação. Não acredito na água fluidificada? Claro que eu acredito, a gente faz estudo com isso. Ajuda? Muito.
Mas, gente, você tomou o passe, tomou água frutificada, saiu daqui, pisou na poça d'água, falou palavrão, foi tudo embora, você dispersou toda a energia. É uma sugestão. A terapia vibracional, a terapia espírita, é uma sugestão de saúde, que você pode ou não aceitar. Mas isso é com você. É com você. Né? E a gente fica ali. Eu vou lá no centro porque eu preciso tomar um passe porque eu estou mal. Tá, você vem aqui para quê? Para alguém resolver o teu problema? Não. Para eu ser ajudado, amparado. Ah, então tá. Então tá. Eu estou com um problema muito grave, tem um pessoal que faz cura espiritual lá. Eu vou lá. Por que você vai lá? Ah, porque isso é uma coisa que está me fazendo sofrer muito, eu queria uma ajuda. Aí sim. Então você vê, essa paciente que eu falei, ela morreu, a previsão de vida dela era de 2, 3 meses. Ela morreu em 1 mês. Mas morreu toda feliz porque saiu andando. O problema dela não é que ela ia morrer, é que ela estava paraplégica. Olha só como a espiritualidade foi. Ela tinha esse merecimento. Que também é uma outra palavra complicada. O que é merecimento? Todo mundo merece ser feliz. Mas você está em condições de receber aquilo? Você vai aceitar? Você vai saber usar? Essa é a diferença. Não adianta nada você dar um laptop, um computador último tipo, para o cara que mora no interior de Moçambique e não tem tomada elétrica lá. Ele não vai usar. Tá certo? É a mesma coisa. Né? A gente continua esperando cura milagrosa, não ouve a voz que a doença traz para a gente aprender os nossos caminhos, e o nosso corpo chamando a gente à razão. O médium virou o oráculo, você vai lá para perguntar o que ele tem que fazer. Gente, eu não sei. Mas pensa bem, o Chico, fantástico, foi embora. O Divaldo, parece que está remoçando, mas ele vai chegar no 100 daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai desencarnar, concordam? O Raul teve o AVC. Não fala, não escreve com a mão direita. Né? Quem é o grande médium, o grande oráculo que vai substituir o nosso Papa espírita? Não tem, gente. E acho até que a espiritualidade fez de propósito, porque a gente já estava entrando nessa vibe aí. Quem vai substituir o Chico? O Divaldo. Quem vai substituir o Divaldo? O Raul. Quem vai substituir... A gente só não solta a fumacinha branca. Agora, não tem. Não é? Quem é o cara que está sendo mais procurado hoje, que está sendo mais ouvido na doutrina? Vamos ver se vocês concordam comigo. O Haroldo. Haroldo é médium? Não. O que ele é? Um estudioso das escrituras. Ciência. Quem é o grande líder espiritual desse planeta neste momento? Vamos ver se vocês concordam comigo. Papa Francisco. Olha como vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Ah, então é ruim, porque era o Chico, agora é o Papa. Gente, olha o rótulo. Não tem, pode usar a camiseta que você quiser, gente. O que está dentro é que importa. Então eu acho até que talvez isso tenha acontecido de propósito, porque a gente está entrando, daqui a pouco a gente está edificando igreja, tá fazendo já, né? Aprendiz 1, aprendiz 2, aprendiz 3, até você ganhar o título, né? Não sei como é que a gente ia chamar, sacerdote, pontífice máximo do espiritismo, sei lá. A gente ia arrumar uma terminologia, isso é fácil. O nome é com a gente mesmo, né? Rótulo é com a gente mesmo. Mas é isso que a gente precisa. O que vocês acham que aconteceria se toda a mediunidade do planeta hoje fosse suprimida e a gente não tivesse mais como se comunicar com os espíritos? O que ia acontecer com o espiritismo? Nada. Nada. Quem já leu as 480 obras do Chico aqui? Quem acha que já estudou o suficiente o Pentateuco Espírita? Quantas encarnações vocês acham que vai demorar? Então tá tudo beleza, nós estamos atrasados. E tem gente que vai falar, precisa atualizar André Luiz. Precisa atualizar esse espírita, que nem leu o que está escrito lá. A gente está lendo hoje comprovações científicas que foram escritas há 70 anos pelo André Luiz. 70 anos para provar que ele estava certo. Quem é que vai querer atualizar esse cara? O ignorante. Não é? Por que Sócrates falava só sei que nada sei? Porque o primeiro passo da evolução é você saber que você é ignorante. Pelo menos a sua ignorância se enxerga. Pelo menos. Já é muito, hein? Já é bastante. Eu acho que o nosso caminho é por aí.
E o médium profeta, né? Que também tem. Que vai ter, é esse que a gente terceiriza a nossa vida. E aí depois não dá certo, a gente vai culpar ou o médium, ou o espírito, ou então Deus. Em última análise, ele sempre é o culpado. Ele é a causa primária, a origem de todas as coisas. Né? Então é sempre com ele. Então é o que eu digo, a melhor e a pior notícia do espiritismo é a mesma. Ou seja, nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. Você é o responsável imediato por você. Se o seu corpo é bom, se não é, se você acha ele legal, se você acha ele uma droga, se você tem doença, se você não tem, tudo foi consequência do que você fez e tem feito da sua vida. Então você tem que se culpar, comprar um chicotinho, ficar batendo nas costas, eu sou uma droga, a minha vida está uma droga porque eu não presto. É isso? Não. Gente, se você tem um filho de 3 anos e ele pega um copo de água e você fala assim, olha, não leva o copo para a sala porque você vai derrubar. E ele leva e derruba, o que é que você faz? Você pega ele, dá um tapa na bunda dele e fala, eu te falei, põe ele de castigo. O que você está ensinando para ele? Culpa. Se você fala assim para ele, meu filho, eu não te disse que você ia derrubar. Você ainda não tem força para segurar na mão. Agora sujou. Vamos limpar. Pega ele na mãozinha. Vai lá, pega o pano. Volta. Ajoelha e vamos secar a água. O que você está ensinando para ele? Responsabilidade. Tem como viver sem culpa? Tem. Nós não conseguimos, mas tem. É bom? Ótimo. Mas tem como viver sem responsabilidade? Não. Então, se eu sei que eu sou um ser incompleto, que eu sei que está cheio de copinho vazio na minha bandeja, não adianta eu pensar que eu vou continuar vivendo e não errando. E se toda vez que eu errar, eu pegar o chicotinho e ficar batendo nas minhas costas, eu não vou produzir absolutamente nada de bom, nem para mim, nem para os outros. Mas no momento em que eu assumo a responsabilidade e tento corrigir os erros que eu cometi, que eu tento corrigir os prejuízos que eu provoquei, eu não só estou construindo, estou indo para frente, estou aprendendo, como eu estou ensinando. Porque como a escuridão não existe, só existe a luz, se eu acender um fósforo miserável, ele ilumina. A escuridão vai embora. Meio fósforo, um fósforo meio aceso, já ilumina. Então, se a gente conseguir ser esse fósforo, quer você queira, quer não, você ilumina quem está ao redor de você. E quanto a isso, eu tenho muito orgulho dos espíritas. Porque o espírita é sempre aquele assim, que todo mundo tira sarro, fala que é, isso aí, não sei o quê, bibi, blá, ainda mistura um monte de coisa. Mas na hora que ele acorda de manhã e ele vê um espírito na beira da cama dele, na hora que a filha dele está começando a ver espírito e ele não sabe o que fazer, ele vem, chama você e fala baixinho assim, posso falar um negócio com você? Pode, o que aconteceu? Eu queria te perguntar uma coisa. Tá, pode, mas por que nós estamos falando baixinho? Não, é porque eu não queria que ninguém ouvisse. Ah, tá, o que foi? É que eu vi um espírito na beira da minha cama ontem. O que é isso? Você que é ligado nessas coisas, me explica. Ah, ontem ele estava tirando um sarro da minha cara, né? Ontem ele estava falando que... né, imagina, eu sou médico cirurgião, os caras falam, como é que você faz a sua cirurgia lá? É o Dr. Fritz que opera? Vai você... Ih, já cansei de ouvir essas coisas, não é? Hoje eu dou risada. Chegou uma época que eu ficava nervoso com isso, eu ficava irritado, né? Hoje eu até acho engraçado, né? Por quê? Porque eles sabem que existe. E nós também. Só que a gente tem um conhecimento mais completo, né? E é nossa responsabilidade ajudá-los sempre, mesmo os que fizeram a brincadeirinha com você. Ajuda-te e o céu te ajudará. Planta e colherás. Esse eu acho que é o resumo, né, daquela notícia, que nós somos responsáveis por nós mesmos. E a lei está aí. E a gente precisa seguir. Então, o que vocês acham da gente parar para pensar um pouco? Porque eu devo ter pisado em um monte de calos aí, né? Mas podem ter certeza que os calos que eu pisei são os meus. Se você se identificou, foi por ressonância. Mas eu trouxe aqui as minhas dificuldades, né? E eu espero que tenha sido útil para vocês, como tem sido para mim, né? Então, lei de ação e reação não é lei de Talião. A cura que se busca pelo Cristo é a cura da alma e não do corpo.
passe e água frutificada são lenitivos, que têm o objetivo de encorajamento à luta pela nossa própria evolução. E a doença física, que vem nos evidenciar aquilo que nos falta e o que precisa ser desenvolvido em nosso estado de incompletude. Né? A doença que diz, aquele copinho está vazio, precisa encher. E aí você vai lá. Um espírito verdadeiramente sábio e orientador jamais escolherá por você, pois o livre-arbítrio é um direito inviolável do indivíduo, é lei divina. A cura do corpo, quando se dá, é produto do doente que encontrou o motivo da dor, aprendendo a causa e anulando o efeito. E isso eu falo como médico, nem como espírita. Então, para que você quer ser espírita? Para ajudar o próximo? Sim. Você não precisa ser espírita para isso, mas é bom que faça. Para compreender a vida? Opa! Aliás, tem me ajudado muito nesse quesito, o espiritismo. Desde aquela fatídica sexta-feira, que eu li aquele livro dos espíritos lá, e não conseguia parar de ler e nem conseguia parar de chorar. Para diagnosticar e transformar as nossas vidas, é o autoconhecimento, a reflexão, para a gente perceber quem a gente é e perceber o que a gente precisa conquistar ainda na nossa vida. Então, eu vou terminar com essa historinha. Eu virei espírita, né? Eu descobri que era, comprei o livro dos espíritos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, e comecei a fazer o Evangelho no lar. Aí eu abria e caía assim, o homem de bem. Aí eu lia, falava assim, mas jamais, nessa encarnação, não vai dar tempo. Eu não vou fazer tudo isso que tem que ter para ser o homem de bem. Vocês já leram isso? Eu li umas 15, 20 vezes, só naquela época. Aí, no outro dia, eu abri de novo, caiu aquilo lá. Ó, dia sim, dia não, caía aquilo lá. Eu falei, esses espíritos estão de sacanagem comigo. Eles sabem que eu não vou chegar lá. Eles sabem que eu não posso isso. Não, por que estão apresentando isso para mim? Aí alguém fala assim, olha, Décio, também você está mistificando. Eu falei, por quê? É o livro que está abrindo na mesma página. Troca de livro, compra um novo que vai abrir na página diferente. Eu comprei um espiral, que aí não tem risco. Primeira vez que eu abri, um homem de bem. Aí eu falei, bom, qual é a mensagem, sabe o guru, né? Aí na segunda vez abri de novo, a mesma coisa. Aí eu falei, agora eu vou ler até o final. Depois do homem de bem, tem o espírita, os bons espíritas. E quase no finalzinho está escrito assim, reconhece-se o verdadeiro espírita, eu amo essa frase, porque foi libertadora para mim, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Aí eu me identifico. Porque eu quero ser bom. Minha mulher que fala que eu sou o falso bonzinho. Sou mesmo. Mas por enquanto é o que temos para hoje. Eu tentando ser bonzinho já é melhor do que nada. Não é? Eu falo isso para ela. Se você estiver junto comigo nas próximas 3 encarnações, você vai ver esse projeto realizado. Por enquanto, eu só sou um falso bonzinho. Então, às vezes, eu quero matar o caboclo, mas eu fico quieto, falo, tá, irmão, vai com Deus. Aí, isso que ela fala que é falso, mas é um treino. A gente só aprende a andar de bicicleta caindo, a gente só aprende, sabe, é treino. Eu estou treinando. Né? Não sei quanto tempo eu vou ficar nessa, mas eu tô lá. E a hora que eles falaram que o esforço que você emprega te faz um verdadeiro espírita, gente, eu tento mesmo, isso é verdade. Eu vou admitir. Né? Dentro desse meu processo de noção de realidade, quem eu realmente sou. Né? Eu sou esse cara cheio de copinhos vazios, querendo melhorar. E que descobriu no Espiritismo um ótimo canal, uma ótima ferramenta, um ótimo veículo para conseguir acelerar o seu processo de aquisição de conhecimento. E estou usando com toda força e com toda a vontade do mundo. Porque vontade é a única coisa que a gente tem para oferecer para a espiritualidade. Vontade. E eles usam de uma maneira muito produtiva quando você está disponível, quando você está lá para eles. E aí eu percebi que eu não tinha lido a mensagem inteira. O homem de bem, eu não sou, mas você pode ser um verdadeiro espírita. Como? Tentando ser o homem de bem. E acho que esse é a nossa vocação. Vamos parar de correr em círculos, porque a gente já está fazendo isso há algum tempo. Porque Jesus nos convida agora, mais uma vez, com a terceira revelação, que é o Espiritismo, a evolução,
para o trabalho no bem, mesmo que já tenha soado a última hora. Né? Esse é que é o trabalhador da última hora. Não interessa. Quanto mais cedo você foi convocado, melhor para você. Por isso que não faz muito sentido aquela coisa do trabalhador da última hora. O cara que começou lá no começo vai ter o mesmo pagamento do que começou no finzinho do dia? Mas o cara que começou no começo, ele já tem a vantagem de estar trabalhando já um dia inteiro que o outro não tinha. Eu cheguei a ter muita inveja daquele pessoal falar assim, eu sou espírita de berço. Eu falava, putz, por que eu não tive essa sorte? Por que eu fiquei tanto tempo? Né? Por quê? Porque era o melhor para mim nessa encarnação, desse jeito, do jeito que foi. Eu tinha que pegar o livro, ter que me pegar pelo colarinho e bater na minha cara, né? A noite inteira, para você chegar no plantão com a cara inchada desse tamanho. Por quê? Porque eu reconheci uma série de valores que estavam ali que eu não tinha visto antes. Às vezes, se eu tivesse visto isso desde a infância, numa evangelização, no centro espírita, eu não desse o valor que eu dei naquele dia, que mudou a minha vida desse jeito. Não é? Então, não interessa que hora que você vai trabalhar, interessa que você vá. Vamos olhar no espelho para perceber o que nos falta, ao invés de continuarmos apontando os nossos dedos para a falta dos outros. Isso é a minha maior dificuldade. Meu esporte predileto é falar mal dos outros. Às vezes alguém vem falar mal de alguém e fala assim, não vou falar. Aí ele fala uma coisa, eu não ia falar nada. Mas isso é verdade. Tem uma pessoa, quem vai saber agora é a Norma. Tem uma pessoa que foi sempre um ídolo para mim. Eu amava esse cara, era o meu ideal dentro do movimento espírita, do conhecimento científico, era esse cara. Aí ele pisou na bola, ele virou esse meu problema, é o meu tendão de Aquiles. E aí eu não vou falar, aí a Norma falou dele para mim, eu fiquei assim, não vou falar. Fica quieto, não fala nada, fica quieto. Aí chega uma hora que eu não aguento, fala assim, a verdade é a seguinte. Sabe, porque assim, eu tô aqui, né? Tá difícil. Tô fazendo força, mas tá difícil. Né? Mas eu tenho vontade, eu faço esforço. E isso aí é que... Então eu posso dizer que eu sou espírita. Tá vendo a caridade? Então, para que ser espírita? Para ser feliz. Para ser melhor. É simples assim. Né? Obrigado, gente.